Olá, bem-vindo à última edição, programa da TVEDA que apresenta os destaques da revista que está chegando aos nossos assinantes, às bancas e aos tablets. Aqui ao meu lado está o editor de Brasil, Pedro Dias Leite, e direto do Rio de Janeiro, via Skype, Thiago Prado. O assunto da semana e da capa de Veja é justamente o Rio de Janeiro. Sérgio Cabral e Garotinho presos. Thiago, as prisões aprofundaram ainda mais a crise no Rio? Boa noite, Fernanda. Boa noite, Pedro. Sem dúvida, uma semana histórica aqui para o Rio de Janeiro. A gente já vinha vivendo desde ali aquele período da Olimpíada, um momento de crise muito grande, de atraso de salários, etc. O governador Luiz Fernando Pezão tinha enviado um pacote há 2 semanas propondo corte de salários de alguns servidores e agora, de fato, com a prisão do governador Sérgio Cabral, do ex-governador Sérgio Cabral e do ex-governador Antony Garotinho, quer dizer, isso tumultua ainda mais o cenário político aqui do Rio e torna difícil a gente prever se essas medidas econômicas de fato vão ser aprovadas ou não, quer dizer, muita incerteza para o futuro do Estado. Qual que é o clima aí na cidade, assim, como foi a repercussão que vocês puderam perceber enfim, dos cariocas como um todo, assim, como eles receberam essas notícias? Olha, o clima na cidade, no estado, é muito ruim. Desde que as medidas que foram enviadas pelo Pezão começaram a ser discutidas na Assembleia, nós tivemos uma série de protestos na Assembleia. A Assembleia Legislativa do Rio foi invadida pela primeira vez na história, embora a Câmara também, essa semana, acabou sendo invadida também. Então, o clima na cidade, entre os servidores públicos, né, há policiais com salário atrasado, há bombeiros, né, com salário sendo parcelado desse mês, o clima é muito ruim. Né? E essa questão do clima foi até interessante porque o Sérgio Cabral, a prisão do Sérgio Cabral gerou uma certa euforia, né, pela cidade. Quando o Cabral foi preso no Leblon, no apartamento dele, haviam pessoas nas ruas comemorando. Eu estive na Polícia Federal, na coletiva que os procuradores deram, teve gente soltando fogos, quer dizer, a entrada dele em Bangu também. Então, assim, é um clima na cidade que mistura raiva, que mistura ódio, enfim, de novo, há uma incerteza muito grande, né, do que vai vir por aí diante dessas denúncias. Tiago, mas tem aí um impacto importante na política fluminense, né? O Sérgio Cabral, embora ex-governador, era ainda uma pessoa muito influente. Tem no pacote da reportagem de vocês uma entrevista que você e a Mônica Weinberg, a diretora da sucursal, fizeram com o atual governador, Luiz Fernando Pezão, em que ele diz que ele falava 3 vezes por dia com o Sérgio Cabral, certo? Exatamente. A gente procura, nessa entrevista e ao longo da matéria que a gente publica nesse fim de semana, mostrar um pouco como o Cabral ainda era uma espécie de sol onde orbitavam essas lideranças políticas todas aqui do Rio de Janeiro. Então, o Cabral, mesmo distante do cenário político há 2 anos, vale lembrar, ele não completou 2014, ele entregou o mandato para o Pezão em março de 2014, mesmo assim, os políticos ainda iam muito procurá-lo, ele participava de toda a costura de articulações aqui no Rio de Janeiro, e como o Pezão fala nessa entrevista que a gente teve com ele um dia antes da prisão, né, a gente esteve com o Pezão para fazer uma entrevista e acabou conversando com ele sobre várias coisas sem saber daquele dia seguinte, a ponto do Pezão nessa entrevista inclusive dizer que gostaria que o Cabral voltasse a ser candidato em 2018, por exemplo, ou num futuro próximo, sem imaginar, e nem nós imaginávamos que essa prisão aconteceria no dia seguinte. Então, há um impacto muito grande, porque, primeiro, há um impacto, eu acho, na questão histórica. É um momento histórico no Rio de Janeiro. A gente tem 2 governadores presos, 2 ex-governadores presos. Acho que no Brasil, né? No Brasil, eu não lembro nenhum estado brasileiro ter tido 2 ex-governadores presos na mesma semana, né? É histórico para o Rio e para o país também, né? Porque é um ponto de inflexão da Lava Jato aí, né? São motivos distintos. O Garotinho foi preso, acusado por compra de votos na eleição de Campos, onde a atual esposa dele é prefeita, tentou eleger o sucessor, não conseguiu. O Garotinho foi acusado de aumentar o
o pagamento do cheque cidadão, que era uma espécie de Bolsa Família dele, em Campos. Então ele dobrou o pagamento do cheque cidadão nesse ano. Foi acusado ainda de coagir testemunhas que denunciaram essa compra de votos. Então ele foi preso por esse motivo. O Sérgio Cabral foi a partir do desmembramento da Operação Lava Jato, a delação de executivos da Andrade Gutierrez e da Carioca Engenharia. E eu tive a oportunidade de ler as duas denúncias, né? E são muito consistentes as provas hoje contra o Sérgio Cabral. Há todo um relato de pagamentos em espécie, a gente tem quebra de sigilo de empresas, contratos fictícios, entrada e saída de prédios onde propinas eram pagas em espécie, tudo isso muito mapeado, muito bem mapeado pelos procuradores. Então, respondendo a sua pergunta sobre o impacto, primeiro, eu acho que tem esse impacto histórico. Vale lembrar, Sérgio Cabral, em 2010, foi reeleito governador com 66% dos votos e era apontado, sim, como uma possível liderança para talvez ser vice-presidente na chapa da Dilma Rousseff, talvez em 2014, talvez um possível candidato a presidente da República. Antony Garotinho foi candidato a presidente da República em 2002, chegou a ter 15 milhões de votos, uma marca bastante relevante. Então são figuras que dominaram o cenário político fluminense nas últimas 2 décadas e que saem de cena. É difícil imaginar, né? A política, a gente sempre fala que a política é igual nuvem, um dia está de um jeito, outro dia está de outro, mas é muito difícil imaginar uma ressurreição desses 2 personagens. E aí, projetando para o futuro, nós temos aqui no Rio de Janeiro um grupo político que perdeu a capital, agora com a eleição do Crivella, e em 2018, novamente será testado nas urnas esse grupo político, esse grupo que está no poder via PMDB desde 2006, mas vale lembrar que Garotinho também teve uma ajuda importante para esse grupo conquistar o poder em 2006. Então, esse grupo será testado nas urnas novamente e, ao que tudo indica, terá muitas dificuldades de emplacar um sucessor novamente, o PMDB. E aí pinta a grande pergunta que todo mundo quer saber aqui no Rio, é sobre o futuro de Eduardo Paes. Eduardo Paes é apontado como um candidato natural ao Palácio Guanabara, mas fica a dúvida, será que ele será candidato ao Palácio Guanabara pelo PMDB? Então, vai suportar essa crise toda aí no Rio, né? Exatamente. Essa é a grande dúvida hoje do cenário político do Rio. Eduardo Paes, há 2 dias, não dá uma declaração sobre a prisão do seu aliado Sérgio Cabral. Então, o futuro, novamente, como eu disse, na questão econômica, na questão política, é muito incerto. Tiago, obrigada pela sua participação. Um bom final de semana para vocês aí no Rio de Janeiro e vamos ver se o clima fica um pouco mais ameno aí nesses próximos dias. Beleza, Fernando. Obrigado. Obrigado, Pedro. Um abraço. Até mais, Thiago. Tchau. Obrigado. Bom, a próxima matéria, então, da edição que a gente quer destacar é uma reportagem que dá um certo alento aí para os pais, né, Pedro? O que vai nesta cabeça? É uma reportagem que fala sobre o cérebro dos adolescentes e explica neurologicamente por que eles agem da forma que eles agem. Então, por que eles são irresponsáveis, correm riscos, imitam os amigos em determinados... Eu achei super interessante essa reportagem porque sempre se falou muito dos hormônios dos adolescentes. Porque os hormônios são responsáveis pelo mau humor, pelas respostas atravessadas, por tudo mais. E essa pesquisadora era uma neurocientista super bacana de Harvard, que estava com um filho de 15 anos, ficou impressionada com aquelas transformações e resolveu estudar isso. E aí ela se aprofunda nesse assunto, ela acabou de lançar um livro que... o cérebro adolescente, ela até cita exatamente o momento que ela decidiu estudar, que é quando o filho chega para ela e fala: mãe, vou pintar meu cabelo de vermelho, né? E ela... O que está acontecendo com esse Exato. Então, e aí a reportagem é muito legal porque ela mostra cada atitude dessas típicas do adolescente, o que está acontecendo no cérebro dele, que leva ele a ter esse tipo de atitude, e também serve ali como um mini guia para os pais, para falar, olha, qual que é a melhor solução para você fazer nesse momento? Se é reprimir, se é mostrar um exemplo, se é deixar como está. Então tem vários adolescentes contando ali o que passa na cabeça deles e o que os pais deveriam fazer nessa situação. Então
É uma matéria para ser lida por pais e pelos jovens, exato, né? Todos eles. E por quem não é pai, não é adolescente que nem eu, mas tem interesse ali pelo assunto. Em saber, é bom, porque você sabe como lidar, né? Neurociência eu acho uma coisa fantástica, assim, porque hoje em dia está tendo um avanço gigantesco nessa área, que explica muita coisa que a gente não sabe por que se passa. Esse foco específico nos adolescentes é uma visão ali de lupa, dos efeitos dessa área de estudo tão interessante. Que vai além dos hormônios, como você falou. Ela, inclusive, cita isso, né? Que há poucos anos atrás a gente só se tinha a questão hormonal, assim. Então, tudo se explicava, são os hormônios, e tem uma questão justamente neurológica. Exato, diz que o cérebro vai se desenvolvendo de trás para frente, e aqui na frente, justamente, que é o córtex pré-frontal, se eu não me engano. Os lobos parental e frontal. Exato, é onde está a parte do juízo. Que é o último a se desenvolver. Que é o último a se desenvolver, então explica muita coisa, é bem legal. Sensacional. Bom, a matéria é assinada pela Cecília Rito e pela Maria Clara Vieira, também repórteres do Rio de Janeiro. E por último, no site, essa semana a gente fez um bate-papo com professores para falar sobre o vestibular da FUVEST, que está chegando. Então, quem não acompanhou, pode ver no nosso site esse bate-papo com 2 professores que tiraram várias dúvidas dos vestibulandos. E na próxima quarta-feira, às 17 horas, a gente vai ter mais uma sessão de bate-papo com outros 2 professores que vão tirar dúvidas dos alunos ao vivo no site de Veja. Então, se você é vestibulando, nos acompanhe no site na próxima quarta-feira, às 17 horas. E Pedro, obrigada mais uma vez, então, pela sua participação. Fernanda. E bom final de semana, boa leitura. Obrigada.